Tigrão na liderança do Goianão mais uma vez, pelo menos de forma temporária, não é? O Vila venceu o Abecate por 1 a 0, gol no primeiro tempo, e garantiu aí seus 3 pontos e a momentânea liderança do campeonato. E vai aguardar o jogo do Anápolis para ver se permanece nessa posição até o final da rodada. Enquanto isso, o Abecate ou Vidorense acabou tropeçando em casa, mas vem fazendo um campeonato bem competitivo. Foi um jogo onde esperávamos muito, principalmente pelo começo do primeiro tempo, mas que depois do gol foi um pouquinho mais do mesmo que temos visto até aqui na temporada. Mas vamos explicar tudo que rolou no jogo, falar pra vocês como o Vila ganhou, por que o Abecate perdeu, explicar tudo que rolou nesse jogo, tudo isso depois da vinheta. Fala aí, seus torcedores que sempre alcançam seus objetivos. Sejam bem-vindos ao canal, meu nome é Victor Gader. Deixa seu like aqui embaixo se você gosta desse tipo de conteúdo. Se inscreve no canal e marca o sininho para receber notificações sempre que sair um vídeo novo aqui no canal. Também peço que você compartilhe esse vídeo com seus amigos para que outros torcedores também recebam essa análise, assim como você. Sem mais delongas, escalações aqui na tela. Falando um pouquinho do Abecate, ou Associação Beneficente Esportiva Catalana. O Abecate é um clube recente, com sua fundação em 2016, e de lá pra cá, todos os campeonatos ou conquistas que o Abecate visa, ele consegue. Por exemplo, ele foi campeão da terceira divisão em 2023, depois em 2024 tinha como objetivo o acesso, né, à Série A do Campeonato Goiano, e conseguiu, sendo vice-campeão, perdendo apenas por Inhumas, né, que foi o campeão. E nesse ano o objetivo do Abecate é permanecer na competição, permanecer na Série A do Goianão e, se possível, beliscar uma vaguinha na fase de mata-mata. E ele tá conquistando bem esse objetivo até então. Foram jogos competitivos que o Abecate fez, ganhou alguns importantíssimos, alguns inclusive surpreendentes, como os que vocês estão vendo aqui na tela. E também vem fazendo jogos competitivos, com um elenco que é com certeza um elenco mais enxuto financeiramente do que algumas outras equipes aqui do campeonato, mas que vem sendo um time muito bem organizado e muito bem treinado pelo Gadardo Júnior. Além disso, o Abecate tem alguns nomes interessantes que vem fazendo bons jogos, como por exemplo o meia Marinho e o ponta direita, o Riquelmo, que joga até como meia também, mas é um jogador insinuante, veloz, e que vem fazendo bons jogos, né, com a camisa laranja. Em compensação, recebendo o Vila, que apesar de vir fazendo um campeonato goiano relativamente turbulento, o Vila, mesmo assim, na ponta da tabela o tempo todo. O Vila ganhou seus jogos, fez um jogo emblemático, que foi o clássico contra o Atlético, e teve uma vitória importantíssima no clássico em cima do Goiás, mas não vinha fazendo exatamente jogos deslumbrantes, ou jogos onde mostre um futebol que passe uma confiança definitiva para o seu torcedor. Mesmo assim, Vila liderando a competição boa parte do tempo, até a rodada passada, quando perdeu no clássico para o Goiânia por 3 a 1. Tudo bem que o Vila tinha feito 2 jogos em menos de 24 horas, mas isso foi até mesmo, de certa forma, opção do próprio Vila, que não quis fazer alterações de datas, mas isso eu já falei na análise do jogo contra o Goiânia. E também tem que levar em consideração que o Goiânia melhorou depois da mudança do técnico. E tudo isso levou o Vila a uma derrota dura e que tirou a liderança do Tigrão, essa liderança sendo assumida pelo Anápolis. Mesmo assim, o Vila veio a campo com esses jogadores que vocês estão vendo aí na tela, e uma entrada importante, que é a entrada do Igor Henrique, né, ali no meio, que dá uma dinâmica diferenciada pro Vila. O Vila vindo com o Diego Torres e o Igor Henrique, você divide um pouco a criação e tira um pouco da sobrecarga de cima desses jogadores. E galera, nos primeiros 10 minutos de jogo, foram 10 minutos de um futebol muito divertido de se assistir e diferente do que nós vínhamos vendo nos jogos do Goianão. O Abecate não tomou conhecimento do fato de estar jogando contra o Vila Nova e veio pra cima do Vila com propriedade. Teve uma chance perigosíssima ali no começo, um chute que passou do lado direito do gol do Kozlinski, teve algumas chegadas perigosas ainda nos primeiros 10 minutos e estava buscando o jogo, principalmente com o meia Marinho e com o ponta Riquelmo. Inclusive esse Riquelmo, jogador bem insinuante, né? Um jogador que vai pra cima mesmo do adversário, bom no 1 contra 1, veloz ali na escolha, né, das jogadas, mas que também estava um pouco sozinho, tá? O Alan Júnior, por exemplo, não entrou no jogo, e com isso deixou a responsabilidade praticamente toda em cima do Riquelmo para as jogadas. Só que isso nos primeiros 10 a 15 minutos do primeiro tempo.
o Vila começou a se encaixar depois desses primeiros 15 minutos, e nisso do Vila se encaixar, ele começa a jogar o Abecate mais pra trás, forçando a Ovidorense a buscar o contra-ataque. E parecia bem interessante esse posicionamento pro Abecate, visto que a velocidade era um ponto forte deles, principalmente, como eu falei, com o Marinho e com o Riquelmo. Só que pouco tempo depois, aos 20 e poucos minutos ali, uma jogada pela direita, o cruzamento é feito, a bola fica com o Igor Henrique, que tenta uma finalização, ela bate na zaga, volta pra ele e ele finaliza de novo no canto esquerdo do goleirão, fazendo 1-0 pro Vila, o Vila que praticamente não tinha chegado no campo do Abecate de forma incisiva, né, de forma perigosa. Mas na primeira chegada que consegue, marca e faz 1-0. E esse 1-0 mudou a dinâmica do jogo, porque até então tava um jogo aberto, as duas equipes buscando ataque, tava um jogo legal. Só que aí depois do 1-0, o Vila tirou o pé. Tá? E eu vou falar dessa forma porque é a única forma que eu consegui encontrar de entender jogadores bem postados, um time com espaços para trabalhar a bola e sem velocidade. Com o Urso em campo, mesmo com o Emerson Urso em campo, o Vila não buscava jogo pela esquerda. O Vila tentava mais jogar pela direita, usando o Igor Inocêncio, e o próprio Igor Henrique caía um pouco por ali. E as jogadas meio que paravam por ali, tá? O resultado foi que o jogo começou a ficar moroso e o Abecate não conseguiu reagir ainda, pelo menos no primeiro tempo. Depois, no intervalo, tivemos algumas mudanças em ambas as equipes e entrou o Mococa pelo lado do Abecate, que entrou legal ali pelo lado esquerdo, entrou tentando, né, buscar o jogo, e o Abecate no segundo tempo foi muito mais insinuante e incisivo do que o Vila, que era o que se esperava. O Vila ganhando, chamando o Abecate pro campo defensivo dele, é natural que o Vila tivesse espaços para buscar pelo menos o segundo gol. Mas, cara, eu não entendo o que acontece com o Vila Nova, e também eu vou colocar nesse pacote Goiás e Atlético, tá? São clubes que, quando estão ganhando, parece que perde o interesse em ampliar o placar. O Vila tinha todo o espaço do mundo para tentar buscar o ataque, e o Lacerda, com as suas substituições, colocou o time muito recuado. Ele chegou a tirar o Diego Torres, tirar o meia e colocar um volante e deixar o Igor Henrique como meia armador. E você sabe muito bem, o ano passado ficou muito claro que não é pro Igor Henrique ser o armador. Ele pode ser um dos jogadores de criatividade, mas não pode ser o único. Resultado é que o Vila meio que largou de mão do jogo. O Paulinho, que veio do Anápolis, inclusive, entrou muito bem e foi um dos poucos que estava mostrando interesse em buscar o jogo, em buscar a velocidade, né? Obviamente o Urso também, enquanto esteve em campo, buscou o jogo, buscou também, mas todos eles muito espaçados e muito isolados. Tanto é que o único lance que me vem à memória, assim, de relativo perigo do lado do Vila, foi um chute de fora da área do Paulinho, que foi totalmente despretensioso e até surpreendente, que foi defendido ali, uma bela defesa do goleiro Breno, né, o goleiro do Abecate. Cara, fora isso, o Vila pouco fez. E já do lado do Abecate, ele buscava muito as jogadas individuais com o Marinho e com o próprio Riquelmo, o Mococa que entrou no segundo tempo, mas parava nas limitações técnicas e também na defesa bem postada do Vila. Isso não podemos discutir. O Vila, muito organizado defensivamente, mesmo com a habilidade de alguns jogadores do Abecate, não deu chances pro adversário conseguir penetrar a área, conseguir ter espaços para finalização. O Abecate até tentou, teve um ou outro chute perigoso, uma falta aqui e ali, um chute que passou por cima ali, que foi uma falta bem cobrada, teve um chute de fora da área que logo no começo ali do segundo tempo, que assustou o Kozlinski, mas na realidade o Abecate também não teve grande perigo ao gol do Vila Nova. E o segundo tempo foi bem assim, duas equipes, uma tentando, mas tendo dificuldades, parando nas suas limitações, e também parando obviamente numa defesa bem postada, e a outra equipe com pouco interesse em ampliar, jogando com resultado embaixo do braço, como a gente já viu em outros jogos, tanto do Vila, quanto de Goiás, quanto do Atlético. Então assim, esses times da capital precisam mostrar a que vieram. São as equipes que entram como favoritas, e se tem capacidade de vencer de 2, 3, 4 gols, precisam fazer o resultado, pelo menos buscá-lo. Não foi o caso de hoje, tá? O Vila, depois de fazer o gol, ele abdicou de se arriscar no ataque, tentou cadenciar o jogo, tentou buscar só as jogadas em velocidade do Urso, o Paulinho no segundo tempo quando entrou, e basicamente foi só, tá? O Vinícius Paiva entrou, pouco fez também, e cara, é ruim você ver isso, o torcedor fica desconfiado. O Vila venceu por 1-0, o Abecate segue na liderança, e como eu tô colocando pra vocês na tabela, mas não convence, e não é o único, tá? O Atlético, o Goiás, são times que não estão convencendo seus torcedores de que possuem times competitivos
para toda a temporada. Não é só o Goianão. Tem que pensar, por exemplo, que precisa passar confiança pro torcedor para encarar uma Série B, para encarar uma Copa do Brasil, como tá chegando aí pra Vila, a Aparecidense e Atlético. Então precisam jogar mais, precisam mostrar mais, precisam se dedicar mais em campo. Tudo bem, todo mundo fala de começo de temporada, mas nós já estamos na 8ª rodada. Já era a hora do time estar mostrando um pouco mais do que vem mostrando em campo. Com relação ao Abecate, é um time que com certeza consegue ser competitivo frente a outros do interior e até mesmo os próprios da capital, quando eles se postam, como por exemplo foi hoje o Vila. O Abecate tem condições sim de buscar o jogo, precisa jogar mais em conjunto, em grupo, porque as jogadas individuais até acontecem, mas fica faltando aquela tabela, fica faltando um bom cruzamento, fica faltando um bom passe para a conclusão da jogada. Tanto é que foram poucos chutes de ambos os lados, mesmo o Abecate tendo a bola em boa parte do segundo tempo. Mas o Vila venceu, segue líder e agora espera o Anápolis para ver se mantém essa posição, né, na ponta da tabela. Mas e aí? O que você achou dessa vitória do Vila? Tá te convencendo o futebol do Vila Nova? Tá te convencendo aí pro restante da temporada? O que você tá achando das apresentações do Tigrão? Deixa aí nos comentários a sua opinião, que eu quero saber. E você, torcedor do Abecate, eu quero saber se você gostou da apresentação mesmo com a derrota, tá convencido de que o time vai conseguir essa classificação pro mata-mata. E uma perguntinha aí, vocês se incomodam quando o pessoal brinca chamando o seu time de abacate? Eu falo isso, mas super carinhoso, nunca de forma pejorativa, porque o nome lembra, mas fazer o quê, né? Mas deixa aí nos comentários a sua opinião sobre isso também, quero ver seus comentários, deixa aí nos comentários que eu quero saber. Se inscreve no canal, deixa seu like se você gosta desse tipo de vídeo. Se você gostou desse vídeo, clica no like, que ajuda demais aqui o canal. E também se inscreve nele e marca o sininho, pra você receber as notificações quando saírem vídeos novos aqui no canal. Além disso, peço que você compartilhe esse vídeo com seus amigos, para que outros torcedores também recebam essa análise assim como você. E considere entrar no grupo de membros mais democrático dessa internet, o grupo de futebol para você se informar e se divertir, o Gader Futebol Clube. A partir de R$ 1,99 você me ajuda a continuar fazendo esse trabalho e entra no grupo do WhatsApp, onde tem comentaristas do YouTube para conversar com você, inclusive eu, tem notícias 24 horas por dia, tanto de futebol quanto de outros assuntos relevantes aí para você. Além disso, por ser um grupo de futebol, tem piadas, tem memes, figurinhas, tem tudo que você espera num grupo desse, zoeira, brincadeiras, mas sempre no âmbito esportivo, nada no pessoal, é pra você se divertir e se informar, além dos conteúdos exclusivos e antecipados que eu publico por lá. Beleza? Vou ficando por aqui, nós nos vemos nos próximos vídeos e um abraço de torcedor pra todos vocês.